Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. É boa noite? Não, acho que é quase boa noite, não é bem boa noite. Mas eu gostaria de dizer para você que eu estou muito feliz por poder estar falando com você mais uma vez, principalmente nesse dia muito legal, que é o Dia do Trabalhador. Que bacana, é o Dia do Trabalhador, o dia em que se comemora não só o Dia do Trabalho. No começo era Dia do Trabalho, mas depois passou a se chamar Dia do Trabalhador. Então eu gostaria de homenagear você nesse dia tão legal, nesse dia tão especial. Infelizmente não foi possível você sair com a sua família para passear, porque nós estamos nessa condição de quarentena, de isolamento, de afastamento pelo menos, mas que você possa estar aí muito feliz com a sua família, muito ligadinho aí em tudo que está acontecendo, mas também se alegrando no Senhor, junto com a sua família, junto com os seus. Eu tenho certeza que você está passando um dia muito legal, você teve um almoço muito especial aí, junto com a sua família, porque afinal de contas é através do seu trabalho que você leva esse sustento para a sua casa, para que você possa desfrutar desses momentos agradáveis, desses momentos tão felizes, junto com a sua família. E eu quero então, de uma maneira muito assim, muito tranquila, de uma maneira muito especial, acima de tudo, dizer que você possa se sentir honrado por Deus, feliz por ter um trabalho. Quantas pessoas gostariam de ter um trabalho e não têm? Algumas pessoas estão desempregadas, mas isso é uma questão temporária. Eu tenho certeza que muito em breve todos os servos de Deus que estão desempregados, se acreditarem, se esforçarem, certamente muito em breve vão estar trabalhando. E você que tem o seu trabalho, que você possa primar pelo seu trabalho, que você possa fazer o que estiver ao seu alcance para manter o seu trabalho, é claro, com a ajuda de Deus. A Bíblia nos ensina que a gente deve trabalhar para os homens, ou seja, para os nossos patrões, para os nossos líderes, como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. Então, quando a gente faz isso, é claro que a gente vai dar o nosso melhor. Por isso que a Bíblia nos orienta a fazermos assim, a trabalharmos como se a gente estivesse trabalhando para Deus. Por quê? Porque fica subentendido nessa declaração da Bíblia que para Deus a gente faz o melhor, não é assim? A gente pelo menos não se esmera para fazer o nosso melhor para Deus. Então, quando a gente trabalha no nosso trabalho secular, como se a gente estivesse trabalhando para Deus, certamente nós vamos sempre procurar fazer o nosso melhor. Então, que você possa se sentir aí honrado. Eu parabenizo você pelo seu trabalho. Mas, em especial, existe uma outra questão que é muito importante aos olhos de Deus, que é exatamente o trabalho que você executa para Deus. Então, você que é um trabalhador da obra de Deus, sinta-se muito mais honrado ainda nesse dia tão especial, pelo seu pastor e principalmente pelo nosso Deus, que é o dono da obra, para quem nós trabalhamos dentro desse contexto espiritual, que na verdade acaba sendo o contexto de maior importância. Então, como não poderia deixar de ser, eu quero meditar com você numa palavra nesse dia 1º de maio, nesse dia tão legal, nesse dia tão especial, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 57 e 58. Eu tenho certeza que você conhece bem essa palavra. Sabe por quê? Porque sempre que a gente trata desse assunto do trabalho da obra de Deus, a gente acaba tendo que tocar nesse texto aqui tão interessante que diz assim, ó: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Essa palavra está lá em 1 Coríntios 15, como você ouviu, versículos 57 e 58. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa da parte de Deus para a nossa parte. Fala da importância e do privilégio da gente trabalhar para o nosso Deus. Então você perceba que quando Paulo ele termina de explicar sobre a nossa ressurreição, se você ler os versículos que antecedem esse texto que nós lemos, você vai ver que Paulo trata de uma série de situações ligadas à nossa ressurreição em Cristo e com Cristo, que nos garante uma tremenda vitória sobre a morte. Vencemos a morte junto com Cristo, porque um dia nós ressuscitaremos com Ele. E pela fé nós já ressuscitamos
ressuscitamos com Cristo. Então ele vem falando de uma tremenda, de uma vitória, depois ele agradece a Deus por essa vitória, e com base nessa vitória, ele então traz uma exortação para nós, que é exatamente quando ele diz, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que coisa interessante. Portanto, é como se ele estivesse dizendo, por causa dessa vitória que vocês já conseguiram, ou seja, que vocês já conquistaram no Senhor, que é a nossa ressurreição, e todas as outras bênçãos que se originam exatamente nessa ressurreição aqui. Então você perceba que essa ressurreição que nós obtivemos em Jesus Cristo foi algo realmente tremendo, foi o que determinou a nossa vitória. Porque você imagine, se Cristo tivesse morrido por nós e continuasse na morte, não ressuscitasse, consequentemente, nós também estaríamos mortos, continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, e certamente não ressuscitaríamos com ele, porque não haveria ressurreição nenhuma, correto? Então, se não houvesse ressurreição nenhuma, nós também absolutamente não, em hipótese alguma, teríamos ressuscitado com ele. Então veja bem, que é interessante que nessa exortação, o apóstolo ele usa palavras bem parecidas. Então, ao usar essas palavras parecidas, dá o quê? Dá a impressão de que ele está repetindo as palavras, ou até mesmo sendo um pouco redundante, não é isso que parece? Mas veja bem, por exemplo, ele usa as palavras firmes e constantes, que também pode ser traduzida como inabaláveis. Então, com base nessas repetições de palavras, o que será então que ele está querendo dizer quando ele fala sejam firmes, sejam constantes, sejam inabaláveis? A que será que Paulo então, ou de que maneira Paulo está querendo se referir? Ou a que esta palavra nos exorta em relação ao nosso trabalho para Deus? A primeira coisa que a gente pode perceber nessa exortação de Paulo é que ele começa dizendo, olha, fiquem firmes, aleluia. Pode dizer para você mesmo, eu preciso ficar firme no trabalho para o meu Deus. E estar firme significa estar imóvel, estar constantemente na mesma posição, estar inabalável, ou seja, não permitir que nada me demova da minha posição. Então você percebe o seguinte, ele está dizendo, fica aí no seu lugar, não se mexa, não saia daí, fique plantado, fique imóvel, ou seja, não apenas plantado, mas também está implícito aqui, não permita que te removam para outro lugar ou para outra condição fora da obra que você está fazendo. Olha que coisa tremenda. É como se ele estivesse dizendo, não abra mão do que você faz para Deus em hipótese alguma, de jeito nenhum. Porque veja bem, se a gente parte do princípio que nós viemos de uma tremenda vitória, e é por isso que Paulo começa esse versículo 57 aqui, dando graças a Deus pela vitória que Cristo nos conquistou para nós, ou seja, a vitória da ressurreição, a vitória da salvação, a vitória da nova criação. Então ele está dizendo, com base nessa grande vitória que nos trouxe um sem número de vitórias como consequência dessa vitória aqui, da ressurreição, nós devemos então, por causa disso, em função disso, ficar firmes, aleluia, na obra do Senhor. Olha que coisa linda. Fala para você então, eu tenho todos os motivos para ficar firme na obra do Senhor. E não apenas firme, mas também constante, firme e constante na obra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Então, pensando nisso, vale a pena a gente refletir exatamente nesse dia de hoje, que é o dia que nós comemoramos, o Dia do Trabalhador, sobre quantas circunstâncias, quantas situações, muitas vezes quantas pessoas, muitas vezes também quantos espíritos estranhos, quantos espíritos malignos tentam nos mover, ou seja, mover a nossa firmeza na obra do Senhor. Tentam fazer com que a gente deixe de estar firmes na obra do Senhor e a gente venha agir exatamente de uma maneira oposta à maneira que essa firmeza requer. Você lembra que a firmeza sugere imobilidade? Eu ficar ali, não me mover, não me mexer fora do contexto da obra do Senhor. Então, quantas situações são criadas através de várias fontes
Às vezes até dentro da nossa própria casa a gente encontra uma certa resistência para a gente fazer a obra do Senhor. É por isso, meus irmãos, que esse conceito da importância que a obra do Senhor tem na nossa vida precisa ficar bem claro, né, na visão das pessoas que convivem com a gente, na visão da igreja, na nossa visão pessoal. Esse conceito da importância dessa obra precisa estar bem definido dentro da gente. Por quê? Que é exatamente para que a gente consiga ter essa firmeza aqui que esse envolvimento na obra de Deus requer de nós. Então você perceba que essa recomendação de Paulo é algo muito sério. E ela me faz lembrar de uma coisa muito interessante, me faz lembrar de Neemias. Certa vez Neemias, ele já estava lá em Jerusalém, cuidando da reconstrução dos muros da cidade, quando Sambalá e Gesem, né, mandam chamar Neemias para ter uma conversa com Neemias. Então vejam bem, eles se opunham, eles eram contrários à obra que Neemias estava fazendo. Eles não queriam ver os muros da cidade de Jerusalém reconstruídos, eles não queriam ver isso. Então o que acontece? Então ele manda chamar Neemias, para que ele pudesse tirar então Neemias daquela obra, para fazer com que Neemias parasse de reconstruir os muros, ou pelo menos para que atrapalhassem a reconstrução dos muros. Então Neemias manda dizer para eles o seguinte, Neemias manda uma mensagem para eles, dizendo o seguinte, eu não vou sair daqui para ir ter com vocês aí. Claro, eu estou falando aqui do meu jeito, mas se você quiser conferir na íntegra, esse texto está lá no livro de Neemias. Então ele diz assim, eu não vou aí encontrar com vocês, porque para que eu faça isso, para que eu vá até aí encontrar com vocês, eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou ter que parar a reconstrução do muro, ou pelo menos eu vou ter que deixar de estar aqui coordenando, comandando e pegando junto aqui com o pessoal na reconstrução dos muros. E sabe o que vai acontecer? Se eu fizer isso, se eu largar o que eu estou fazendo aqui, que é algo de suma importância para Deus, para ir até aí, ficar de conversa fiada com vocês, a obra aqui vai parar, na pior das hipóteses vai atrasar, e de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça para ir aí ficar de conversa fiada com vocês. Esse texto está lá em Neemias capítulo 6, nos versículos 2 e 3. Então veja bem, quando a gente está seguro do que a gente está fazendo, quando a gente está quando a gente está focado na obra que Deus confiou na mão da gente, a gente não vai permitir que conversa fiada nenhuma de ninguém, ou influência de ninguém, ou espírito contrário nenhum. Nós não vamos permitir, em hipótese alguma, que essas coisas venham nos demover dessa condição, venham roubar nossa firmeza no trabalho para o Senhor. Circunstâncias da vida, então, muito menos. Porque muitas vezes nós somos tentados a ceder às pressões que as circunstâncias da vida diária nos impõem. E aí a gente começa a ver com os olhos carnais o tempo que não dá. A gente começa a ver com a mera visão humana a incapacidade, eu começo a achar que eu não sou capaz, e aí eu começo a pôr em xeque se Deus realmente me chamou ou não para fazer alguma coisa na obra dele, se realmente é necessário que eu faça, ou então aquela visão do, já tem muita gente envolvida na obra de Deus. Meus irmãos, se o número de pessoas, veja bem, se o número de pessoas que são envolvidas na obra de Deus, vamos chamar assim, os obreiros de Deus nos dias atuais, se esse número fosse suficiente, Deus não colocaria na sua palavra a seguinte declaração: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Será que Deus colocaria isso? Se realmente não houvesse necessidade do envolvimento de todos na obra, o ideal é que todos os servos de Deus, ou seja, todos aqueles que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, se envolvam na obra de Deus. Esse é o ideal. Por exemplo, não existe um número ideal de pessoas para trabalhar na obra de Deus. Não existe assim um edital de convocação para trabalhar na obra de Deus com tantas vagas. Não existe isso. Quantos se dispuserem a trabalhar na obra de Deus, quantos desejarem se envolver, as vagas vão estar sempre abertas, ok? Então veja bem, e isso sugere então esse compromisso extremo, a ponto de nós ficarmos firmes e inabaláveis naquilo que o Senhor requer para que a gente faça. Então, como Neemias disse para Sambalate,
Ele disse assim, ó, eu não vou descer. Ou seja, ele tinha que descer, Jerusalém ficava no alto, ele disse então, eu teria que descer para ir lá estar com eles. Então ele falou no recado que ele mandou para Sambalate, ele disse assim, ó, eu não vou descer, porque se eu descer, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo aqui para o meu Deus. E o que eu estou fazendo aqui para Deus, a obra que Deus confiou na minha mão, é muito importante, é uma obra grandiosa. Você sabia que a obra que Deus confiou na sua mão é uma obra grandiosa? E aí você pode pensar assim, mas o que eu faço na igreja, ou o que eu faço no reino de Deus, porque a obra de Deus não se restringe à igreja, ela vai muito além, ela é uma obra do reino de Deus, não apenas uma obra na igreja local, tanto que você pode fazer a obra em qualquer lugar. Por exemplo, na sua casa você pode interceder pelas pessoas, no seu trabalho você pode interceder pelas pessoas, na sua casa ou na rua, onde quer que você esteja, você pode louvar a Deus, onde quer que você esteja, você pode falar de Deus, você pode propagar o evangelho de Deus, que Jesus cura, Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus, enfim, faz uma obra completa de redenção na vida daqueles que o buscam. Então você perceba a grandiosidade dessa obra. Ela não se limita ao número de pessoas envolvidas e não se limita também ao campo de atuação. Ela não se restringe a 4 paredes de um templo de uma igreja, por exemplo. Ela é muito vasta. O campo é um mundo. O campo de trabalho é um mundo. Então veja que privilégio para nós. Por isso que a gente deve ficar firme. Até porque, se você se lembrar, mais uma vez eu quero trazer a sua memória, quando o apóstolo Paulo começa a fazer essa exortação, ele primeiro dá graças a Deus por causa de uma grande vitória. Não é verdade? Por causa da grande vitória que Jesus conquistou para a gente. É como se ele estivesse declarando assim, ó, em função dessa grande vitória não resta outra coisa a fazer, senão se envolver nessa obra até o pescoço e ficar firme e abundante nessa obra. É isso que ele está dizendo. Você pode dar glória a Deus aí na sua casa em nome de Jesus? Glória a Deus. A segunda coisa que está aí implícita nessa exortação de Paulo é que a gente deve fazer essa obra com abundância. Então veja lá, sempre e com abundância. Então essa palavrinha sempre, ela significa em todos os tempos. Ela também pode significar constantemente, em qualquer ocasião, e eu poderia dizer mais, em toda e qualquer situação. Então nós devemos ficar firmes e abundantes na obra do Senhor e fazer essa obra com abundância em toda e qualquer situação, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer ocasião. É isso que está dizendo aqui. E essa palavra abundante, ela significa exceder no número previsto. Ela significa ter a mais e acima de uma certa medida, ter em excesso, sobrar, ter muito mais, algo que transborda, algo que existe em grande quantidade. Esse é o significado dessa palavra abundante. Então você perceba que é fazer sempre e de uma maneira total, de uma maneira plena, ir além daquilo que se espera. Essa é a grande verdade. Essa seria uma síntese dessa regra de fazer com abundância. É ir além daquilo que se espera. Porque veja bem, quando Jesus fez uma grande obra por nós, ele foi além daquilo que todo mundo esperava. Foi ou não foi? Ele não só foi ao extremo de morrer por nós, mas também ressuscitou, andou entre nós por mais um tempo, depois foi levado aos céus e se assentou nos lugares celestiais, não é verdade? À direita de Deus. E ainda nos levou, porque quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, então ele nos assentou com ele. Não é verdade? Tanto que a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus. Então você vê que Jesus foi além. Ele podia morrer por nós e acabou, ressuscitou e tchau, está tudo certo. Não, mas ele continuou cuidando de nós como tem cuidado até hoje. Então veja bem, por mais que a gente faça para Jesus, a gente sempre pode fazer um pouco mais na obra de Deus. A gente às vezes se limita, a gente se priva dessa prerrogativa, desse privilégio de poder ir sempre um pouquinho além. Olha que se a gente pensar direitinho, sempre dá, vai um pouquinho além. Muitas vezes a gente se coloca numa posição, o que eu faço já está bom, quem quiser que faça mais. Meus irmãos, Deus ele quer contar com a gente. Não é quem quiser que faça mais. Eu preciso fazer aquilo que me cabe e sempre procurar ir um pouquinho além. Você conhece a parábola dos talentos.
como o Senhor da parábola, que no caso é Jesus, como ele elogiou aqueles servos que multiplicaram os talentos que ele confiou nas mãos daqueles servos. E ele disse: servo bom e fiel, porque você fez isso, eu vou te dar isso a mais. Então, Jesus também, em função do que eles fizeram a mais, sempre também derramando um pouco mais sobre a vida deles. É assim com a gente, é assim que ele faz com a gente. Então, quando a gente impõe limites ao que a gente faz para Deus, ou a gente põe restrições no que a gente faz para Deus, a gente também está restringindo a abundância de bênçãos de Deus na nossa vida. Não que isso seja uma troca, mas é algo que parte do coração de Deus. Ele tem esse desejo de nos abençoar sempre mais. Isso é lindo demais, isso é legal demais. Esse desejo do coração de Deus de nos abençoar sempre mais. Então, você observa com que intensidade Deus espera do nosso envolvimento na sua obra. E a gente se pergunta muitas vezes: será que eu tenho me envolvido realmente com a intensidade que Deus espera que eu me envolva? E se nós nos lembrarmos da abundância da graça, não é? Que foi derramada sobre as nossas vidas, definitivamente a gente não vai ter problema nenhum de entender o que Deus requer de nós, que a gente sempre vá um pouquinho além, ou seja, Deus espera sempre um empenho maior da nossa parte, meus irmãos. E uma outra questão também muito importante que a gente não pode deixar de levar em conta nesse nosso envolvimento na obra de Deus. Veja bem, através do nosso trabalho, os propósitos de Deus são cumpridos. Aleluia! É como dizer assim, ó, Deus usa o nosso trabalho para cumprir os seus propósitos. Aleluia! Você vai dizer glória a Deus. E os propósitos de Deus são sempre maravilhosos. Tudo que Deus planeja, meu irmão e minha irmã, tem um grande propósito. Existe sempre uma razão maior, um propósito maior por trás dos planos de Deus, um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. E muitas vezes nós não entendemos os porquês de determinadas coisas que Deus coloca diante de nós para a gente fazer, para a gente executar. E muitas vezes a gente se recusa, ou a gente se esquiva, a gente diz: não, isso aí não é para mim fazer não, isso aí já é demais. Quantas vezes a gente disse isso? Isso aí já é demais, aí Deus está querendo demais também da minha parte. Não é que Deus esteja querendo demais, não, é porque Deus quer cumprir os seus propósitos, e esses propósitos ele vai fazer cumprir através do nosso trabalho, através da nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através da igreja. Esse texto está lá em Efésios, né? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja. Então você percebe, aliás, não é em Efésios não, é numa outra carta. Então ele diz isso. Por quê? Porque a sabedoria de Deus precisa ser conhecida por todos. Ele usa a igreja, ou seja, os crentes, para que através dos trabalhos dos crentes, esse propósito de encher toda essa terra do conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Para que todos conheçam a Deus. É nesse sentido que a Bíblia diz que a terra está cheia do conhecimento de Deus, ou seja, todos precisam conhecer a Deus. Então Deus enche essa terra do conhecimento dele através de nós, através da igreja, ou seja, através de mim e através de você. E por que não dizer, através do nosso trabalho. Então é exatamente através do que a gente faz, do que a gente realiza, do que ele coloca na mão da gente para a gente realizar, que ele faz com que todos os seus propósitos maravilhosos sejam alcançados. E você percebe mais, você percebe que nessa empreitada do reino de Deus, da obra de Deus, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que ele não nos deixa sem uma supervisão. O que é essa supervisão? A assistência constante do Espírito Santo naquilo que a gente faz para ele. Olha que coisa linda. Tudo que a gente faz na obra de Deus, para que dê certo, a gente precisa fazer debaixo da assistência do Espírito Santo, debaixo da coordenação do Espírito Santo, debaixo da supervisão do Espírito Santo. Então você perceba que aí sim a coisa funciona, aí sim os propósitos de Deus vão se cumprir. Não pela nossa visão, não pelo nosso entendimento, não como eu acho ou como eu penso que eu devo fazer, mas
como o Espírito Santo me mostra, como o Espírito Santo me move, como o Espírito Santo me assiste, não é verdade? Como ele me dirige dentro dessa obra. Isso é maravilhoso demais. E aí, com certeza, o desfecho vai ser propósito de Deus se cumprindo plenamente, através do meu e através do seu trabalho, porque nós vamos estar cumprindo com firmeza, com abundância, de uma maneira inabalável, a missão que o Senhor vai estar confiando em nossas mãos para executar. Que coisa linda! Então, meu irmão, então, minha irmã, com base em tudo isso que a gente meditou junto aqui, Deus te convida a ficar firme, a ficar inabalável e sempre abundante na obra dele, porque fazendo assim, você vai estar cooperando com o seu precioso trabalho. Para quê? Para que todos os planos, para que todos os propósitos de Deus se cumpram no tempo determinado por ele, e que para esta terra esteja sempre cheia do conhecimento de Deus, que é o Deus maravilhoso, na pessoa de Jesus, que cura, que salva e que liberta o homem perdido. Então, parabéns por dedicar o seu tempo e o seu trabalho à causa mais importante do universo, que é a salvação da humanidade, que só é possível através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, feliz dia do trabalhador e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos neste momento a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Meu Deus, que tem o seu trabalho secular, aquele trabalho com o qual o Senhor os abençoou, para que através deste trabalho eles possam levar o sustento para os seus lares, a provisão para as suas famílias. Mas também, meu Deus, te agradecer, porque além de ter o seu trabalho, ou apesar deste trabalho secular, que o Senhor abriu esta porta para ele ou para ela, também, meu Deus, se dispôs a trabalhar para o Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado, porque esse envolvimento na tua obra, desse meu irmão, dessa minha irmã, tem sido, meu Deus, fundamental para que o teu reino avance, para que a tua palavra continue sendo pregada nos quatro cantos desta terra, para que a tua igreja, meu Deus, continue sendo edificada, continue avançando, meu Deus, aqui nesta terra e cumprindo, meu Deus, o propósito para o qual o Senhor a plantou aqui na face desta terra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar usando poderosamente a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, independente do que eles façam na tua casa, independente do que eles façam fora da tua casa, como obra de Deus. A partir do momento que leva esse título maravilhoso, esse título sobrenatural, essa alcunha de obra de Deus, meu irmão, seja, meu Deus, seja nas quatro paredes do templo, ou seja, meu Deus, aonde quer que eles estejam, no seu trabalho, na rua, na vizinhança, nos seus lares, meu Deus, desde que seja a tua obra, desde que seja aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, meu Deus, que o Senhor possa continuar dando a eles todas as condições de fazer isso, que o Senhor continue derramando um óleo novo, um óleo fresco a cada dia, uma unção poderosa a cada dia sobre a vida deles, para levar a palavra que cura, que salva, que liberta o homem perdido, que opera milagres. Meu Deus, que as pessoas possam ver neles a tua face, que as pessoas possam ver neles a disposição de levar a cabo esta missão tão soberana, tão maravilhosa, que o Senhor confiou na mão de cada um deles. Meu Pai, obrigado em especial por aqueles irmãos e irmãs que se dedicam à tua obra na nossa igreja, na Igreja de Nova Vida em Itaipu. Que o Senhor possa continuar usando poderosamente, em tempo e fora de tempo, a cada uma dessas pessoas tão especiais, tão maravilhosas, com as quais o Senhor tem me dado o privilégio de trabalhar. Que a tua graça possa alcançar agora cada uma dessas pessoas, cada um dos irmãos e irmãs que trabalham na Igreja de Nova Vida em Itaipu. Também aqueles que trabalham na nossa denominação, nas igrejas de Nova Vida do Brasil. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles. Abençoa, meu Deus, os pastores. Abençoa, meu Deus, os diáconos. Abençoa, meu Deus, os discípulos, ó Pai, que trabalham nas igrejas de Nova Vida no Brasil e no mundo. Meu Deus, abençoa os nossos diáconos da Igreja de Itaipu, as nossas diaconisas, os nossos discípulos, ó Pai, desde da criança que já se envolve na tua obra até o ancião.
região, que a tua bênção possa estar sendo derramadas sobre cada um deles, meu Deus. Eu te agradeço por essas vidas tão especiais. Também te agradeço, meu Pai, pela vida de todos os obreiros espalhados pelos 4 cantos deste planeta. Meu Deus, desde os pastores até aqueles que trabalham na recepção das igrejas, trabalham na limpeza das igrejas, fazem aquele trabalho invisível de oração nos teus lares, quando ninguém está vendo. Abençoa os professores de escola dominical, abençoa, meu Deus, os músicos, ó Pai, abençoa, meu Deus, as coreografias, abençoa, meu Deus, os ministérios de evangelismo, ó Pai, os ministérios femininos, os ministérios de homens, os ministérios de juventude, de adolescentes, o ministério de criança, o nosso tão querido Geração Vida, e meu Pai, todos os ministérios infantis espalhados pelas igrejas dessa terra. Meu Deus, muito obrigado porque é muito bom ver o teu reino avançar, é muito bom ver o teu reino se expandir, meu Deus, na nossa geração, que não passe de nós, que não passe da nossa geração, esse privilégio de podermos te servir. Meu Deus, que honra para mim poder te servir junto com os meus irmãos. Então, eu envio uma palavra de bênçãos sobre cada um deles, sobre cada lar, nesta noite abençoada. Também, meu Deus, aproveita este momento para te pedir mais uma vez, meu Pai, por essa questão tão complicada que nós estamos passando, por esse momento de pandemia, que o Senhor, meu Deus, possa dar um basta nisso, que o Senhor possa, meu Deus, com a tua mão poderosa anular toda ação do mal, toda ação desse vírus dos infernos. Também coloco diante de ti as nossas autoridades sanitárias. Meu Deus, abençoa esses homens, abençoa essas mulheres, para que eles possam, meu Deus, descobrir como lidar com essa situação, descobrir, meu Deus, definitivamente, através do teu mover, meu Deus, a cura para essa situação que só o Senhor pode trazer. Abençoa o pessoal da saúde, abençoa o pessoal dos serviços essenciais, que precisam trabalhar para que outros possam ficar em casa. Então, meu Deus, abençoa o nosso povo, abençoa a nossa nação, abençoa o mundo, meu Deus. Eu entrego tudo em tuas mãos, porque confio em ti e sei que tu és poderoso para resolver todos esses problemas que têm se levantado no mundo inteiro. Então, meu Deus, muito obrigado por esse dia do trabalhador, muito obrigado pelo privilégio de trabalhar para ti, junto com os meus irmãos. Eu te louvo por tudo isso e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, foi muito bom poder estar com você mais uma vez, nesse nosso momento de meditação. O meu desejo, Deus, desejo do meu coração é que Deus possa te abençoar nesse dia tão especial, nesse dia de alegria, apesar de tudo que está acontecendo, mas nós não podemos deixar esses últimos acontecimentos nos abater. Então que você possa estar tendo ainda aí um dia de muita alegria, de muita gratidão a Deus, junto com a sua família, pelo trabalhador maravilhoso que você é. Então, eu te vejo aí, nós nos vemos por aí, não é? A qualquer momento, numa de nossas transmissões. Então, o meu desejo é que Deus abençoe você, abençoe a sua família de uma forma tremenda. Um grande beijo no teu coração e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, fique com Deus.